Aqui. E aí, quem pode ler? Quem pode começar aqui? Deixa eu só aceitar mais outra pessoa que chegou por aqui. Chegou o Eric. Pronto. Alguém, por favor? Vamos lá para a gente dar continuidade. Quem se habilita aí, faz essa bondade. Vocês que têm coração muito generoso. Tá bom, André. Olha aí, falar em coração generoso, apareceu o rapaz. Vamos lá. A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente. Força de trabalho em ação. Trabalhador. Para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser empregado em valores de uso, em coisas que sirvam para satisfazer a necessidade de qualquer natureza. O que o capitalista determina ao trabalhador produzir é, portanto, um valor de uso particular. Um artigo especificado. A produção de valores de uso muda sua natureza. Gera por ser levada a cabo em benefício do capitalista ou está sob seu controle. Por isso temos, inicialmente, de considerar o processo de trabalho à parte de qualquer estrutura social determinada. Os três principais elementos que constituem o processo apresentado no texto são: letra A, trabalho, vendedor e material. Letra B, matéria-prima, trabalho e capitalista. Letra C, estrutura social, capitalista e trabalho. Letra D, consumo, vendedor e instrumentos de produção. E letra E, trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. Pronto, vejam. Essa questão é uma das mais minuciosas dessa lista. Não é tão simples, mas ela pode ser simplificada se a gente descobre a origem desse processo. Então a gente já vai, por eliminação, tirar algumas, né? Acompanhando no texto, às vezes tem questão que a gente olha, pergunta, nem precisa ir para o texto ou já vai para o texto, mas só para dar um suporte. Mas essa não, essa a gente precisa de fato do texto, né? Então, dê uma olhadinha com calma, com tranquilidade nessa questão, analise bem as alternativas, né? E perceba aí qual seria a alternativa mais plausível, a alternativa correta. Deem uma olhadinha. Acho que é assim. A C. Por quê? O texto aqui fala a utilização da força de trabalho, o próprio trabalho, o comprador da força de trabalho consome a fazer o vendedor dela trabalhar. Quando fala de estrutura social para Marx, para ele o capitalismo está intimamente ligado à estrutura social, ou seja, as classes e tal. O trabalho, obviamente, porque eu já falo de trabalho, e está falando aí basicamente do capitalismo. O comprador da força de trabalho consome a fazer do vendedor dela trabalhar. Quando Marx fala em estrutura social, ele vai falar na estrutura e na superestrutura. A superestrutura está fundada na estrutura, certo? A superestrutura seria as ideologias, a política, a religião, esse grupo que se vale de uma estrutura básica. E essa estrutura básica é a estrutura formada pelas pessoas simples no âmbito do trabalho, né? É esse trabalho, essa força de produção que compõe essa questão
da estrutura social, né? A estrutura base. Só estou ressaltando aí um ponto para fazer pensar também. Não estou afirmando nem desafirmando nada. O colega falou uma opção. Tem mais alguém que pensaria diferente, ou concorda ou discorda? Eu não marquei essa não, professor. Eu marquei a B. Agora também não pergunte por que não, porque eu fico nervosa. Então não vou perguntar por que não. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Vou perguntar o seguinte: por qual motivo você acredita que a B seria a alternativa correta? Ô, prof! Não perguntei por quê. Olha, veja só. Tô vendo. Teve algumas questões que eu fiquei com muita dúvida. Aí eu acabei marcando a que eu achava mais correta. Eu vou ler de novo, porque eu respondi no dia que o senhor passou, aí tipo, faz um pouco de tempo. Tem mais alguém que tem alguma sugestão? Veja, a utilização da força do trabalho é o próprio trabalho. Ou seja, a força que eu utilizo para trabalhar é o próprio trabalho em si. Quem foi que pediu? Alguém? É o próprio trabalho em si. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor trabalhar. Quem é que vende a força do trabalho? Quem é esse vendedor? O próprio trabalhador. Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente força de trabalho em ação. Digamos que era uma força de trabalho em potência. Ao vender, ele torna-se trabalhador. Veja, qual é o que está no início desse processo todo? A gente está falando aqui de um processo. Os três principais elementos que constituem o processo apresentado no texto são... Então está falando aqui de que tem um processo. Qual é a estrutura base desse processo? Por onde começa esse processo? Pelo trabalho. A utilização da força do trabalho. Veja que as primeiras 3 linhas do texto, ele fala apenas nessa questão do trabalho e do trabalhador. Esse processo ele começa através disso, né? Se a gente parte desse pressuposto, tem 2 alternativas aí onde esse processo se inicia pelo trabalho. Quais são as 2? Repete que eu me distraí aqui. É um processo, né? Os 3 principais elementos que constituem o processo apresentado no texto, ou seja, o texto está apresentando um processo. Esse processo, ele começa por onde? As 3 primeiras linhas vêm explicitando isso, pelo trabalho. Então, todo esse processo ele está apresentado no texto, está começando pela noção de trabalho. Tem 2 alternativas aí que o processo começa com o trabalho. Quais são as 2? A e a E. Exato. A e a E. Eita, o que foi que eu fiz aqui? Pronto, a e a E. Eu vou falar só por conta da questão do tempo, certo? A alternativa que ele coloca como sendo a correta é a letra E, trabalho. Esse trabalho age aonde? Esse trabalho age na matéria-prima, né? Que a partir dos instrumentos de produção vai ter um resultado, certo? Essa não é uma questão tão clara, não é uma questão tão óbvia. Ela é muito minuciosa. Acredito que a sua formulação poderia ser de maneira mais evidente, porque ela confunde muito e é muito detalhe. Isso numa prova muitas vezes leva um certo tempo. Se a gente faz uma leitura atenta e consegue por eliminação, por exemplo, agora a gente percebeu, né? Começa pelo trabalho, então eu já elimino os 3, fica só as 2. Das 2 eu já tenho uma possibilidade maior. Ele coloca como uma certa a letra E. Então isso facilita um pouco. No entanto,
o segredo está aí na questão da leitura, né? O que é muitas vezes importante. Em vez de eu começar pelo texto, eu começar pela pergunta, que é o que eu digo a vocês. Porque, ó, você, ao ler a pergunta, você já vai ler o texto analisando, buscando aquilo que a pergunta quer. Porque se eu leio primeiro, aí volta a pergunta, depois eu vou ter que voltar no texto de novo. Então, leia o que a pergunta quer e já vai no texto procurando, tentando identificar e vendo palavra por palavra, porque isso é questão de detalhe. Qualquer palavra faz muita diferença. Então, a questão de uma leitura atenta é muito importante, né? Por isso é importante o fato... Resolver questão é importante, mas, por exemplo, o livro de vocês tem muito texto bom, explicando o assunto. Eu recomendo que vocês façam a leitura dos textos, tanto de filosofia como de sociologia, presente lá no livro. Então, a prática da leitura também é muito importante nesse sentido, né? Leiam bastante e vão primeiro na pergunta, lê a pergunta, depois vai no texto, já investiga no texto aquilo que a pergunta está pedindo e depois vai as alternativas, tá? A letra correta aí no quarto seria a E. Só falei agora por conta do tempo, né? A gente ainda temos mais 5 questões. Vamos analisar essa aqui. Presta bem atenção nessa charge, tá? Classe média dominante no país avalia Manteiga. Não sei se vocês já lembram dele ou já ouviram falar, né? Isso é uma afirmação dele, foi uma afirmação dele. Aí vocês estão vendo, né? Devem estar entendendo aí uma entrevista a um morador desse local e ele diz assim, ó, se você acha aquilo prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média. Vamos lá. O que é que a questão quer? A estrutura social é um tema presente nos estudos sociológicos. Ponto. Com base na charge, é correto afirmar que... Dá uma olhadinha na charge. Poxa. A desigualdade social fundamenta-se na habitação, pois a obtenção de outros elementos de sobrevivência depende exclusivamente dos indivíduos. B. Os movimentos sociais funcionam como um mecanismo que incentivam a criação de espaços sociais, a exemplo do apresentado na charge. C. A estratificação da sociedade brasileira é dividida em classes sociais que são determinadas por condições econômicas e sociais de vida. D. O morador de uma das casas da charge compara sua residência com a de uma classe social superior. Esse fato deixa satisfeito em sua condição social. A classe média no Brasil é caracterizada por possuir um grande acúmulo de dinheiro que a torna uma estrutura social frágil, se comparada a outras organizações sociais. Avaliem bem os itens nos distratores, a charge e vejam aí qual seria a alternativa correta. Aqui a charge mais uma vez. Alternativas. Marquei C, prof, por eliminação. Por eliminação, certo. Mais alguém? E aí? Eric disse no chat que marcou C também. Massa. Vejam, a letra C é uma alternativa exata. De fato, está corretíssima, né? Segundo a charge ela faz uma sátira, a charge ela faz uma crítica. Logo,
A letra A diz o quê? A desigualdade social fundamenta-se na habitação por obtenção de elementos da sobrevivência que dependem exclusivamente do indivíduo. Estar nessa condição social depende do indivíduo? Depende da sua vontade? Não. Ninguém vai escolher estar nessa condição. Os movimentos sociais funcionam como um mecanismo que incentivam a criação de espaços sociais, exemplo apresentado na charge? Também não, né? Se a gente for, como a colega falou, por eliminação, a única coerente e plausível vai ser a letra C, né? A estratificação da sociedade, essa divisão, né? Essa classificação, né? Ela é determinada pelas condições econômicas e sociais de vida, ou seja, por que as pessoas se encontram nessa condição? Por conta da economia, da forma social com que ela é gerida, enfim. Então, estaria correta a letra C. Observe essa imagem novamente. Aqui já vai no sexto, tá? Sexta questão. Observe a imagem. E aí diz a pergunta, né? A estratificação social representada nessa imagem é denominada de... A estratificação social representada nessa imagem é denominada de casta, estamento, classe social, camada social socialista, mobilidade social horizontal. Então, deem uma olhada na imagem, vejam as alternativas. Qual seria a alternativa correta? C. Por quê? Na charge está demonstrando uma foto de um igual. Desculpa que meu celular caiu aqui. Tudo bem, tudo bem. Então, na foto tá demonstrando uma foto de tipo o que está sendo representado ali como um empresário, e do outro lado da foto que está dividida os potenciais trabalhadores. O empresário está com todo o dinheiro, enquanto os trabalhadores não estão com nada. E demonstra a divisão desigual de riquezas. E aí, no caso, a alternativa que mais representa isso seria a classe social. Alguém tem alguma dúvida ou vê outra possibilidade aí de questão? Não. De alternativa? Não. Não. Pronto. É bem clara, né? Muito simples. De fato, é a classe social que está sendo representada aqui, né? E o correto seria a letra C. Gostaria só de fazer uma comparação dessa questão. Essas duas questões aqui que tem a charge são questões que veio do SSA, né, da UPE. Essa questão aqui, entre as outras de cima, também, são questões do Enem. Só para vocês, essa aqui é SSA também. Essa aqui já é uma questão mais estilo Enem. Só para vocês terem uma noção de que da comparação, né, do estilo de questão. Você vê aqui uma questão de Enem. O texto do Max, a pergunta é mais direcionada ao texto, mais direcionada à teoria do autor, né, de forma explícita. Está cobrando Max de maneira mais explícita aqui. Seus conceitos, como ele é trabalhado, interpretação de texto. Aqui a gente vem mais uma questão de identificar se é correto, se é falso, a partir de imagem. E aqui a gente não tem o texto de Max explícito. Aqui a gente não tem a teoria de Max explícita, falando propriamente, isso aqui segundo Max, não. Mas ela se encontra de maneira implícita. Porque qual a melhor forma da gente compreender e responder essas questões? A partir de quem? De qual teórico? Que apesar de não estar explícito aqui, ele vai fundamentar o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Então, Max. Às vezes tem questões que vão aparecer de maneira implícita. Mas não caiu questão de Max, mas caiu uma questão desse tipo. Então vamos dizer que ele serviu de base para o nosso raciocínio, a nossa identificação. É a teoria que está na base do processo. Então
Muitas vezes as questões podem ser explícitas, como essa de cima, né? Texto de Marx propriamente dita, referência a ele propriamente dita, ou de forma implícita, mas que vai levar em conta a sua teoria, certo? E aí o SSA ele trabalha de maneira mais temática, né? Mais trazendo temas do que autores propriamente dito, mas que é fundamental essa compreensão da teoria. Alguém pode ler esse sétimo? Eu leio, prof. Por favor. A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl Marx. Para ele, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade, e entre consciência e existência social. Consideradas as reflexões de Karl Marx sobre esse tema, marque a alternativa incorreta. Letra A. A luta de classes desenvolve-se no modo de organizar o processo de trabalho e no modo de se apropriar do resultado do trabalho humano. Letra B. A luta de classes está presente em todas as ações dos trabalhadores quando lutam para diminuir a exploração e a dominação. Letra C. Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade, reagir e até mesmo transformá-la, unindo-se a outros em movimentos sociais e políticos. Letra D. As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade. E aí? Letra D tá errado pra mim. Logo, qual é a questão? Eita. A questão está pedindo uma alternativa que seja... Incorreta, letra D. Isso. Letra D. Perfeito. É uma questão relativamente simples. A única atenção que a gente tem que ter é nisso aí, ó. É incorreta. Essa letra A, professor, ela, pra mim ela tá meio errada também, mas na minha visão, né? Porque ela tá certa. A luta de classe desenvolve-se no modo de organizar o processo de trabalho e no modo de se apropriar do resultado do trabalho humano. Qual é o processo da luta de classe? A luta de classe é a luta entre duas classes diferentes, onde uma se apropria do resultado desse trabalho. Eu trabalho, sou operário, né, produzo, mas vem outro, o capitalista, o empresário, e se apropria do resultado do meu trabalho, né? E isso acabou se tornando um modo de organização social. A sociedade ela é dividida e acabou se organizando, se agrupando em classes. E há uma relação de exploração entre essas classes, de aproveitamento, de apropriação do trabalho da outra. Que é basicamente o que Marx denuncia. Esse desenvolvimento e essa organização desse modo não quer dizer que é positivo, mas quer dizer que acontece dessa maneira. E a letra D seria a mais visivelmente errada, né? Porque é um processo que a única coisa que não tem é solidariedade e equilíbrio, né? De forma alguma. Então ela está explicitamente equivocada. Tá? Vamos lá, vamos para a oitava questão. Outra pessoa, a mesma pessoa, não sei. Alguém poderia ler? Gente, se ficar alguma dúvida, se professor, não entendi, sei lá, vocês falem, viu? Por favor. A gente volta, se não houver, vamos outra pessoa, se puder ler, será muito bom. Tá bom, eu leio. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções
condições se evidencia uma característica de classe social? Letra A. O status social e cultural dos indivíduos, a função social exercida pelos indivíduos na sociedade, a ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas, a identidade social, cultural e coletiva, a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Veja, o que é que deixa mais evidente essa característica de classe social? Não é? Analisem aí direitinho essas alternativas. O que é que de forma deixa mais claro isso? Qual? Prof. Alguém tem alguma outra? Eu pensei também na letra B. A função social exercida pelos indivíduos na sociedade. Veja, ela é uma característica também, só que ela é decorrente dessas relações de produção. Digamos que a relação de produção está no início desse processo. Outras alternativas aí também apresentam características que tornam evidente essa divisão na classe social. No entanto, qual é o que está no início desse processo? Né? É justamente essa questão da relação de produção. E aí a letra E ela seria a alternativa de fato correta, né? Que deixa mais explícito essa questão. Tá? A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção, o que é que cada um faz. Um é detentor do meio de produção, outro apenas vende sua força de trabalho para poder produzir. Podemos ir para 9? Ou resta alguma dúvida? Pode. Pronto. Essa 9, ela tem uma característica mais histórica. Né? Vocês vão perceber aí, vou deixar vocês lerem, e aí é mais uma perspectiva mais histórica. Vejam aí, leiam aí, por favor, alguém. Sobre as primeiras ações socialistas, Karl Marx e Friedrich Engels, no Manifesto Comunista de 1848, afirmaram o seguinte: as primeiras tentativas do proletariado para impor diretamente o seu próprio interesse de classe, num tempo de agitação geral, no período da Revolução que pôs termo à sociedade feudal, falharam necessariamente por não estar ainda desenvolvida a figura do próprio proletariado e por faltarem ainda condições materiais de sua libertação, que são precisamente o produto da época burguesa. Em relação aos primórdios do movimento operário na Europa, é correto afirmar que, letra A, surgiu por iniciativa de partidos políticos social-democratas com atuação regular em diversos parlamentos europeus e grande base entre os operários. Letra B. Se organizou em torno de um programa político revolucionário que tinha nos bolcheviques russos a referência fundamental. Letra C. Foi denominado, em sua forma mais violenta, ludismo, e é associada à resistência dos operários ao capitalismo por meio da quebra de máquinas. Letra D. Propunham como forma de acabar com o capitalismo um regime socialista ditatorial, conhecido como ditadura do proletariado. Letra E. Se originou na Inglaterra e buscava superar as mazelas do capitalismo por meio de um programa de inspiração claramente socialista. Pronto. A questão aí é assim, é dizer qual desses movimentos, né? Nem todos são movimentos, alguns são propostas de movimento, que aconteceu primeiro. Em relação aos primórdios do movimento operário na Europa, é correto afirmar que... Qual das alternativas estaria mais correta nesse sentido? Eu acho que é a letra E, porque, o capitalismo em si surge quando houve a Revolução Industrial, é o tempo que ele se intensifica. Aí, como mais recente, o primeiro, é claro que a Revolução Proletariada surgiu dali também.
Mas aí ele está falando de um movimento específico, né? Um movimento de operário que houve. E que movimento específico foi esse? A ditadura do proletariado não foi. Por quê? Porque é algo que ainda era o que Marx apostava que teria que acontecer. No entanto, mesmo antes das teorias de Marx, mesmo antes do Manifesto Comunista, já se havia grupos que se revoltavam e se organizavam no intuito de querer combater essas questões. E isso partindo dos próprios trabalhadores, né? Dos próprios trabalhadores. Houve na França o socialismo utópico, que Marx vai vir depois e vai criticar e vai dizer não, é preciso de um tipo diferente de socialismo. Só que por parte dos trabalhadores, antecedendo mesmo as orientações de Marx teóricas, houve um grupo de trabalhadores que achavam que o grande culpado dessa situação eram as máquinas, porque as máquinas estavam roubando o trabalho, estavam roubando o lugar do trabalhador. Então o que é que se tem que atacar? As máquinas. E aí quebraram o pau e aí vamos destruir justamente as máquinas. E esse movimento foi chamado de quê? De ludismo. Eu não sei se vocês lembram. A alternativa correta seria a letra C, que é esse movimento que parte dos trabalhadores, que eles não percebiam que o grande problema não é na máquina em si, mas nessa concentração de toda a produção está nas mãos de um só, né, do capitalista que detém toda essa produção, todo o maquinário, não o objeto máquina em si apenas. E aí eles se revoltaram e começaram a destruir a fábrica, as máquinas, e esse movimento foi chamado de ludismo. Eles foi um dos primeiros movimentos que surge nesse período na Inglaterra, sim, mas especificamente esse movimento que vai surgir dentro desse contexto, sendo uma reação do proletariado, tá? Então a alternativa correta seria a letra C. E uma última questão, se caso não haja alguma dúvida, alguma colocação, a gente parte para a última questão, essa 10ª aqui. Alguém poderia ler? Eu leio, prof. Tá. A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. O desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesa assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Entre as características do pensamento marxista, é correto citar: letra A, a caracterização da sociedade capitalista como jurídica e socialmente igualitária. Letra B, o princípio de que a história é movida pela luta de classes e a defesa da revolução proletariada, proletária. Letra C, a celebração do triunfo da revolução proletária europeia e o desconsolo perante o avanço imperialista. Letra D, o temor perante a ascensão da burguesia e o apoio à internacionalização do modelo soviético. Letra E, o reconhecimento da importância do trabalho da burguesia na construção de uma ordem socialmente justa. Pronto. De acordo com as características do pensamento de Marx, de modo geral, qual seria a alternativa correta aí? Letra B. Letra B. Eu marquei B. Mais alguém? Vocês marcaram a B por quê? Na marcha ele sempre dizia que a história é movida através da luta de classe e defesa da população proletária. Corretíssimo. Corretíssimo. A letra B é a alternativa correta. É uma grande característica do pensamento de Marx, né? Essa luta de classe que move a história, né? Tem a relação com aquela questão dialética que a gente falou também nas aulas. E aí, a letra B seria a alternativa correta.
Enfim, terminamos essa lista, 10 questões, né? Acaba sendo 10 questões de um assunto só, né? Vai cansando. No entanto, o exercício é isso, é o treino, é a repetição que vai nos exigir uma leitura atenta, um raciocínio lógico, um conhecimento da teoria do autor. E quanto mais a gente repete, mais a gente vai aprofundando, mais a gente vai tendo propriedade, mais a gente vai dominando aquilo ao que a gente se propõe, né? Pretendo fazer mais daqui por diante. A gente passou por um processo, como eu falei para vocês, a gente estava caminhando lentamente, no sentido de não correr muito com os assuntos, de um autor atrás do outro, de teorias atrás de teorias, porque a gente sabe da dificuldade desse período, nem todo mundo está conseguindo acompanhar, né, num tempo certinho, ou compreender bem, então às vezes requer um pouco mais de paciência, requer um pouco mais de tempo, mas o segredo é você não parar, é continuar. Ainda que no pouquinho, ainda que no seu limite, mas continue, vai dando um passo de cada vez, organiza aí o horário de estudo, sobretudo essa questão do sono, de dormir bem, para a gente, né, manter um rendimento. Em sociologia, até agora, a gente está na sociologia clássica, né? A gente viu o início da sociologia, o conceito de sociologia, passou pela criação, né, essa sugestão que Comte dá. Depois de Comte a gente passou pelos clássicos, a gente viu Comte, o positivismo, Marx, Weber e Durkheim, que seriam essa base da sociologia. A sociologia não se resume a esses autores, mas eles são a sua base, né? E a partir de agora a gente vai ver outros temas, né? Indústria cultural, cultura, sociólogos brasileiros, que geralmente também são recorrentes nesses vestibulares, tá? Com calma, com paciência, a gente aos pouquinhos vai destrinchando esses temas. Na próxima aula, então, na semana que vem, estava marcada uma aula gravada, que aí eu ia expor um novo assunto. Mas nesse caso, a gente vai utilizar essas aulas para responder a ficha de filosofia, tá? Pessoal, isso que a gente fez hoje é interessante para vocês? Foi bom? Não foi? A gente pode fazer diferente? É importante? Não é? O que é que vocês acharam? Se as aulas ao vivo a gente pode utilizar aí para tirar dúvida, resolver essa ficha, se foi boa ou não para vocês, se foi positivo ou não isso que a gente fez hoje, como é que é? Foi ótimo, profinho. Eu gostei, porque eu tinha ficado com dúvidas em algumas. Eu acho bom porque a gente, queira ou não queira, revisa parte do assunto e ainda aprende a interpretar e resolver questão como um professor, né? Que nem o senhor, como o senhor faz para interpretar as questões, entende? Entendo. Eu achei bacana também, professor, pela essa parte de revisar o assunto e de esclarecer as dúvidas. E também, ao resolver as questões, pode surgir dúvidas que na hora da aula não teve. E aí a gente já tem esse acesso direto, né? De falar com o senhor e tal. Eu achei bacana. Alan tá na dúvida se fala, se não fala, se fala, se não fala. Abrindo e fechando. Eu tava com um negócio em mente aí eu acabei esquecendo. Era tipo, eu achava mais interessante, tipo, essa questão de resolução de questões do que realmente, tipo, aula ao vivo, assunto em si. Porque, tipo, quando você está resolvendo questões, você revisa o assunto e consegue tirar suas dúvidas. E quando você está vendo o assunto em si, é capaz de você não conseguir progredir com o assunto, com a questão de
tipo assim, um para, um tira uma dúvida ali, um tira a dúvida ali. Aí, tipo, essas dúvidas seriam para tirar na resolução de questões, ficaria melhor. Entendo. No caso, a gente faz a aula ao vivo, a exposição do assunto, e na gravada a gente tira as dúvidas. Eu estou fazendo a exposição do assunto bem detalhada, vocês estão falando aí que está sendo uma revisão, eu acredito que vocês realmente, né, já viram outros anos, até porque o terceiro ano é essa grande revisão de tudo, só que um pouco mais apressada, né? A gente estaria talvez mais à frente no conteúdo se estivesse presencialmente, mas assim, eu não tenho parâmetro para saber o que vocês já sabem, o que vocês já viram, o que não viram ainda, porque eu não acompanhei vocês nos outros anos, né? Eu estou chegando com vocês agora, então eu não sei o que para vocês é novo e o que está sendo uma revisão, mas eu espero que esteja contribuindo de alguma forma, né? Apesar da gente estar caminhando mais lentamente por conta desse contexto, mas a gente não vai deixar de ver todo o assunto que foi programado para esse ano, tá? Então talvez essas aulas ao vivo até favoreça a gente ter um melhor desempenho, um feedback e consiga dar passos mais, adiantar um pouco mais, tá? Mas eu insisto, qualquer dúvida, falem, qualquer sugestão, não fiquem receosos de dar. Estou muito aberto a qualquer sugestão, para qualquer dúvida. E aí vamos embora, caminhar junto. Tem um longo caminho ainda, mas que a gente vai ter bons resultados, né? Se Deus quiser, com o empenho de vocês aí, a gente vai se dar muito bem. Ô professor, Oi. A título de vestibular, tipo assim, essa filosofia e sociologia mais crítica, por exemplo, quando a gente estava vendo em Platão, por exemplo, níveis da realidade, que é um assunto mais específico, Sim. é muito cobrado nas provas? Tipo, é porque uns termos bem específicos, tipo demiurgo, cosmos, sensível, né? Isso aí até vai, mas tem uns termos que realmente, tipo, como o senhor explicou sobre Uno e Díade. Entendi. Veja, não. Ele não vai cobrar para você, por exemplo, o que é o Uno exatamente, ou o que é a Díade, eu digo a distinção entre os dois. Eu fiz uma aula de Platão e de Aristóteles muito detalhada, com todos os termos. Não para que vocês tenham que exatamente estudar detalhe por detalhe. Mas às vezes acontece o seguinte, não, para Platão existia dois mundos, o sensível e o inteligível, e no sensível é assim, no inteligível é assim, né? Vai ser cobrado para você, mas, por exemplo, se for Platão, vai ser cobrado mais a teoria política, essa questão dos dois mundos, mas o que eu penso é o seguinte, como é que eu vou entender que Platão chegou a essa conclusão? Ele não chegou a essa conclusão do nada. Ele não é um louco que sai dizendo por aí que a gente tem que existe dois mundos. Existe um raciocínio, existe uma teoria por trás. Então eu comecei fundamentando o passo a passo, né, que Platão levou até chegar a essas teorias que são mais explícitas, que são mais comuns, que são mais cobradas, mais evidentes. Como é que Platão tira aquela teoria política da onde? Porque Platão vai dizer que o filósofo ele é o que seria o líder ideal, o político ideal. Isso tem um fundamento. Isso tem relação com a teoria da alma em Platão, que tem relação com a divisão do cosmos, que tem relação... Então tudo está relacionado. Platão está... Todos os filósofos, cada conceito está relacionado, né, com uma coisa que vem anteriormente. A gente não precisa saber no detalhe cada coisinha daquela, mas a gente precisa entender que tudo aquilo tem um sentido, tem uma coesão, tem uma lógica, tem um processo de pensamento que as coisas não caem do nada. E a gente analisou isso detalhadamente. No entanto, nas questões, na resolução das questões, na outra, infelizmente, a gente fez através da aula gravada, né? A gente não debateu ao vivo, que é melhor para a gente tirar justamente essas dúvidas e ver o que é mais cobrado, né? Então, quando vocês pegam as outras provas por aí, vocês percebem o que é mais cobrado. No entanto, é preciso a gente entender que aquilo ali está dentro de um contexto. Que contexto é esse? E aí a gente vê a teoria de um todo para a gente entender onde aquele conceito está
localizado, para que a coisa fique mais clara na nossa cabeça, para que a coisa fique mais evidente e que faça sentido. O assunto para a gente precisa fazer sentido. Porque quando a gente estuda, antes de a gente estudar para passar no vestibular, a gente estuda para compreender melhor a si mesmo, a nossa realidade, nossa pessoa enquanto parte dessa sociedade, dessa estrutura da realidade. E quando a gente faz essa leitura geral, a gente vai estar preparado também até para fazer uma prova em si, né? Então, eu dei um contexto muito amplo, muito geral, muito detalhado, minucioso, mas há coisas ali que são mais cobradas do que outras. Por exemplo, questão política, questão ética, teoria dos dois mundos, teoria de conhecimento. Então, é isso que a gente tem que se prender mais. Depois a gente vai fazer mais listas de exercício para deixar mais evidente essa questão. Certo, certo. Pronto, pessoal? Beleza. Então, abraço a todos, valeu, obrigado pela participação, pela presença, né? E até as próximas aulas, tá bom? Boa semana a todos. E acredito que vocês devem ter outras aulas, né? Então, sim, agora é física. Vão lá para a aula de física. Até mais. Valeu. Tchau, prof. Tchau, tchau.